Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui alguns apontamentos a respeito de um vídeo feito pelo Nando Moura, que tem mais de 3 milhões de inscritos lá no seu canal. Ele gravou falando, o título do vídeo dele é "Eu apoio Ciro Gomes", algo mais ou menos assim. E ele tem algumas coisas complicadas que realmente merecem aqui algumas ponderações. Mas antes de eu trazê-las e algumas reflexões a respeito, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas é só se gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, deixa o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, Nando Moura, dias atrás, falou que votará em qualquer um que estiver em terceiro nas eleições para ajudar o Brasil a se livrar de Lula e de Bolsonaro. Isso, é claro, leva quase que automaticamente alguém a pensar que o Nando Moura vai votar em Ciro Gomes. Mas ele disse, é qualquer um que tiver em terceiro. E vários canais trataram desse assunto, inclusive eu aqui no Politizando. E o título do meu vídeo foi "Nando Moura muda de ideia sobre voto e Ciro leva vantagem". Eu não disse aqui que ele vai votar no Ciro, mas as chances disso acontecer são maiores. E por que eu disse que ele mudou de ideia? Porque até pouco tempo, em especial quando o Sérgio Moro desistiu, o Nando Moura estava bem decepcionado, falando em anular o voto. Talvez ele volte a cogitar isso, mas nesse momento ele até reforçou nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês um trecho dele aqui, que vai votar em qualquer um. Então pode ser no Ciro, Simone, Pablo, Janones, qualquer um que tiver em terceiro contra Lula e Bolsonaro. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu vi muitos youtubers aí, influenciadores, formadores de opinião, meio que criticando o fato de terem ciristas meio que comemorando a possibilidade do Nando Moura votar no Ciro Gomes. Aí eles criticaram, onde se viu isso? Ciristas comemorando o voto. Olha, primeiro, o voto você não recusa. Quem quiser votar naquele candidato que você gosta mais, é tranquilo você comemorar, não comemorar, cada um faz o que quiser. Mas agora é o seguinte, esses mesmos que criticaram ciristas comemorando o possível voto do Nando Moura, talvez comemorassem se o voto fosse no Lula, porque aí eles diriam certamente o seguinte: olha, até o Nando Moura, que apoiou o Bolsonaro em 2018, ajudou a eleger o atual presidente, agora percebeu o risco que nós corremos, o perigo em que nos metemos, vai votar no São Lula, no semideus Lula. É assim, tudo que é pro Lula passam pano, tudo que é pro Lula eles justificam, mas quando alguém declara voto no Ciro ou um possível voto no Ciro, aí realmente o mundo desaba para alguns. Vale lembrar que eu já vi artistas que declararam voto no Ciro serem chamados de fascistas por lulistas. Para eles assim, ou vota no São Lula ou é fascista, não tem meio termo, como para muitos bolsonaristas, ou vota no Bolsonaro ou é comunista. Eles tentam forçar na sociedade essa ideia de que você tem que ficar com um ou com outro. Então me parece que o anti-bolsonarismo de uns vai até o ponto em que alguém decide votar no outro candidato que não é Lula. Aí parece que eles ficam preocupados, porque vai que alguma alternativa, vai que um terceiro nome tire Bolsonaro do segundo turno e enfrente o Lula lá. Na minha opinião, se for o Ciro contra o Lula, se for Simone Tebet contra o Lula, qualquer um deles conseguirá derrotar o ex-presidente num segundo turno. Aí o Nando gravou um outro vídeo no seu canal dias depois, com o título "Apoio Ciro Gomes". E ele vai destacar lá, vou mostrar aqui um trecho do vídeo, mas ele destaca que de fato está disposto a votar em qualquer um que chegue em terceiro. E ele diz o seguinte, ele até explica, porque, segundo ele, votar em bandidos, assassinos que já provaram que são estelionatários eleitorais, como Lula e Bolsonaro, é a mesma coisa que dar um tiro na própria cabeça. Palavras dele. Então, como ele não declarou em quem vai votar, certamente, se uma pesquisa fosse perguntar para o Nando hoje, ele responderia que estaria indeciso. Então, é um voto que vai aparecer, segundo ele, mais lá na frente. E aí eu vou mostrar para vocês a partir do minuto 3, em que ele vai falar ali as coisas mais pesadas sobre Ciro Gomes. Eu vou deixar ele falar, vou ver se eu consigo aguentar sem pausar, acredito que não, e aí eu volto em seguida pontuando cada detalhe ali que ele falou e que eventualmente eu discorde. Eu fui o cara que mais desceu o cacete neste bosta que é o Ciro Gomes aqui. Vejam um vídeo no canal chamado "Quem é o Ciro Gomes?", que eu coloquei aqui. É a maior crítica que tem contra o Ciro Gomes neste YouTube. Já parei que eu não aguentei, porque quando ele fez esse vídeo, eu assisti, fui pontuando ali as coisas distorcidas que ele falou no vídeo,
né, algumas fake news que ele acabou replicando. Então tem um vídeo meu sobre esse vídeo dele, eu vou deixar o link no comentário fixo. Porque você tem diversas coisas que o próprio Ciro Gomes tem que explicar para o seu eleitorado, meu irmão, tá? E o eleitor quer saber mesmo. Então, por exemplo, a relação que ele tem com a Grendene, que é muito mal explicada, é muito suspeita. João Santana, marqueteiro, condenado do PT, está fazendo a sua campanha. Ele é um cara absolutamente autoritário, diz que receberia Sérgio Moro na bala, mentiu descaradamente a respeito do contrato do Sérgio Moro com a Álvares e Massa, continua mentindo, é mentiroso mesmo, né? Ele é autoritário, ele é machista, ele é homofóbico, sim. Não, essa parte aqui eu faço uma pequena pausa. Primeiro, né, ele não tem elementos para falar isso aqui, até se pegando a uma fala lamentável do Ciro, que ele próprio replicou nos outros vídeos dele, lá em 2002, que o Ciro imediatamente pede desculpa sobre uma brincadeira de mau gosto, que o Ciro já se arrependeu na hora, né, não foi depois de um tempo, não, imediatamente, falou que era uma brincadeira, né, que ele não devia nem ter feito, né, sobre a Patrícia Pilar. E a Patrícia Pilar é amiga do Ciro, amiga da esposa do Ciro, então não tem elementos para ele chamar o Ciro de machista ou homofóbico, e cá entre nós, né, o Nando Moura pega até mal falando isso, ele apoiou o Bolsonaro em 2018, então, sinceramente, não devia ser uma preocupação para o Nando Moura se o Ciro fosse de fato, né? A gente observa que não é. Assista o vídeo aí, quem é Ciro Gomes, está aqui no canal. Você pega o livro dele, porque eu não costumo criticar ninguém que eu não saiba o que fez, o que escreveu. Eu peguei e comprei esta merda aqui para ler. Já no começo do livro, bem no começo do livro, está aqui a grande inspiração de Ciro Gomes, um ditador como Getúlio Vargas. A finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. E qual foi a soberania de Getúlio Vargas? Sangue. Sangue. O grande ídolo de Ciro Gomes é um ditador, porra. É um ditador. Então tá aqui. Você pega aqui, ó. Se você ler, por exemplo, o novo rentismo de Ciro Gomes, a política adotada por Ciro Gomes é a mesma política que Jair Bolsonaro adotou há 2 anos atrás, que é baixar artificialmente a taxa de juros. Quem está com capital no rentismo vai embora, vai procurar outros mercados, o dólar sobe pra cacete e você está vendo o resultado na gasolina, em tudo mais, né? Você vê aqui, por exemplo, neste capítulo aqui, ele fala: de novo, a devastação do neoliberalismo. O déficit público em 2014 inteiro, que motivou a campanha da mídia por um representante da banca da Fazenda, foi 17 bilhões. Diminuir em 1 ponto os juros médios teria provavelmente resolvido o problema. Aonde, seu Ciro? O senhor está tirando isso de onde? Do rabo? Diminuir artificialmente a taxa de juros em uma economia que é absolutamente atrelada ao dólar, como está hoje, vai fazer o quê, porra? Isso aqui é um grande pastel de vento. Pega trouxa, pega imbecil, pega imbecil. Bom, aqui ele vai fazer outros comentários ali, mas o ponto central da crítica dele em relação ao Ciro, né, estão nesses quase 3 minutos aqui. Vamos ponderar algumas questões aqui. Primeira relação que ele chama ali de estranha do Ciro com a Grendene. Ele já usou isso aqui várias vezes. Tem um vídeo do Spotnix que se aproveitou de uma matéria que não deu em nada, cheia de acusações antigas, já desmentidas, esclarecidas, coisa antiga mesmo, mas que vivem sendo requentadas, levantando uma possível suspeita na relação da Grendene com o Ciro e Cid. E aí a Grendene, é bom lembrar, é uma das muitas empresas que se beneficiam de incentivos fiscais no estado do Ceará, que é uma referência hoje, né, nessa questão aí calçadista. Incentivos que a Grendene recebe, é bom destacar, que antecedem a chegada do Ciro no governo e continuaram depois dele, porque não é um incentivo para a Grendene, é um incentivo fiscal para incentivar a indústria lá no estado do Ceará, que não é o único estado a ter esse tipo de incentivo. Existe até uma guerra fiscal entre os estados. Então, várias empresas se beneficiam no Ceará e em outros estados do Brasil. Ah, mas é porque a Grendene doou recursos, dinheiro para a campanha do Cid. A Grendene doou para a campanha do Cid, como doou para vários outros políticos, na época em que era permitida a doação de empresas para campanhas. Então você pode questionar,
Não, eu acho que não é correto a empresa doar para a campanha. Ok, façamos a discussão. Mas na época era permitido doações legais, registradas, dadas para o CID, para vários outros políticos, como vários outros políticos receberam de diversas empresas. Então, né, isso aqui não teve nada de errado. A Grendene já soltou uma nota na época e não teve nada de ilegal que foi aqui. Se tivesse, era só divulgar. Não, foi constatado uma ilegalidade. Não tem. Então você pode criticar o fato de uma empresa doar, mas ilegal não teve nada lá. Sobre o João Santana, marqueteiro, o Ciro sempre explicou isso sem problemas. O João Santana foi marqueteiro de campanhas do PT, trabalhou, recebeu pelo serviço, só que recebeu via Caixa 2, uma prática comum no passado, e muita gente fala que até hoje no presente. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, que foi ministro de Bolsonaro junto com o Moro, que o Nando Moura apoiava até então, o Onyx confessou ter praticado Caixa 2 também, e o Sérgio Moro falou, tudo bem, ele pediu desculpa, eu desculpei, não sei o que, e ficou por isso mesmo. Então, o João Santana cometeu sim um crime, tanto é que pagou por isso, ficou na cadeia, devolveu o dinheiro, né? E aí o dinheiro veio de onde? Aí o PT que tem que responder por isso. Então o João prestou o serviço e recebeu de forma errada. Crime. Pagou e tem direito de voltar a fazer aquilo que sabe fazer, que é o marketing político. Sobre o Ciro ter falado de receber Sérgio Moro na bala, eu já falei várias vezes disso, o Ciro já explicou que tinha ali uma condicionante, se não sei o que, tal. Eu acho até que era uma declaração evitável. O Ciro é advogado, professor de direito, já explicou até nos detalhes da lei, mas eu acho que é um tipo de fala que sim, dá para ter evitado, até porque o Ciro já explicou, inclusive, que nunca teve, não tem arma de fogo. Então, nem se ele quisesse, faria isso aqui de forma literal, mas insisto, para mim, uma fala desnecessária. Falando que o Ciro mentiu sobre o contrato do Moro com Álvares e Marchal, não. O Moro, depois que trabalhou no Ministério da Justiça, saiu e no meio de centenas, milhares de empresas no mundo, de escritórios e consultoria que tem aí, foi trabalhar em qual? Na Álvares e Marchal, que tem Odebrecht como cliente. E aí o Moro recebeu alguns milhões de reais para trabalhar durante 10, 11 meses nessa empresa. Isso gerou uma polêmica gigantesca na época. O Sérgio Moro decidiu prestar esclarecimentos numa live com quem? Com o seu apoiador Kim Kataguiri. É a mesma coisa do Lula prestar esclarecimento numa live com o Marcelo Freixo. Vou pegar aqui 2 deputados federais, o Kim apoiava o Sérgio Moro e o Freixo apoia o Lula, para ficar numa comparação. Então, de fato, o Moro recebeu muito dinheiro, aí eu acho que foi 3, quase 4 milhões em 10 meses, nessa empresa. Sobre ser machista homofóbico, já falei, criticou o livro do Ciro, ok, o Ciro não se importa com críticas honestas em relação ao seu livro, na verdade o Ciro até incentiva e tem falado que deseja aprimorar o seu projeto, mas daí a falar que o Ciro idolatra um ditador, o Ciro também sempre explica a relação ali do Getúlio Vargas, para analisar o homem e o seu tempo. Não é que o Ciro defende tudo o que aconteceu naquela época, mas não dá para negar o período em que o Brasil se desenvolveu. Não é você falar do regime em si, de todos os detalhes, mas aconteceu uma industrialização naquele período. Ali se tinha um projeto de país, um projeto que desenvolveu a nação. Não dá para negar um fato. E aí depois, em 45, Getúlio é deposto, aí ele volta em 50, eleito pelo povo, na democracia, comete suicídio em 54. Então, são detalhes, não dá para você resumir o Getúlio numa frasezinha aqui para impactar num videozinho. Agora, sobre falar que a política econômica do Ciro é a mesma adotada por Bolsonaro 2 anos atrás, olha, fora brincadeira aqui, Nando, se você assistir esse vídeo, é quase uma ofensa ao Ciro e à equipe econômica dele. Não dá para você pegar um detalhe que a equipe econômica fez e dizer que isso aqui é o que o Ciro faria. Nossa, o livro do Ciro está muito bem explicado nas entrevistas. Então, quer chamar o livro do Ciro de pastel de vento e pega trouxa? Ok, é a opinião que você tem e tem direito de tê-la. Eu discordo, mas insisto, não tem nada de igual com o que o Bolsonaro fez há 2 anos ou está fazendo agora. E mais, tem que entender que o Ciro não é um novato. De repente, puxa, o cara quis ser presidente do Brasil, como que será um governo Ciro? Não, o Ciro já conduziu a economia do país, foi ministro Itamar, o Nando critica o período, mas foram 4 meses cruciais. Entrou ali em dezembro, ficou até o último dia do governo Itamar, num período crítico. Dependendo do que fosse feito ali, o plano real
né, ia desandar de vez, já estava correndo perigo, já estava correndo risco. Então o Ciro chegou e foi importante. O Itamar diz isso, tem vídeo do Itamar elogiando e dizendo que o Ciro foi essencial, né, para a manutenção naquele período ali. Então o Ciro, além de ter sido ministro da Fazenda, já administrou a economia de Fortaleza. E o período que ele ficou lá, né, 1 ano e meio, arredondando aqui, né, foi super importante, é só pesquisar o que ele fez. Foi governador do Ceará, saiu da prefeitura e do governo do Ceará com aprovações recorde na época. Nunca uma preocupação, que eu tenho certeza que o Nando tem. Nunca o Ciro gastou mais do que arrecadou. Teve responsabilidade, que é algo que os liberais adoram. O Ciro teve. Agora, o Ciro, para resolver a parte fiscal, cortou despesa? Sim, onde dava ele cortou. É só você pesquisar o que ele fez. Mas não é essa obsessão, vamos cortar investimento na saúde, na educação, na segurança, porque o Estado tem que estar enxuto, não sei o quê, quando o Brasil tem uma necessidade de mais investimento. Então o Ciro cortou despesa onde era possível e fez o quê? Aumentou a arrecadação onde era possível também. E é o que o Ciro defende para o Brasil, está lá no livro. Não é você fazer, né, um equilíbrio, mas cortando privilégios que nós temos, e eu acho que o Nando deve concordar com isso. Ou será que você concorda, Nando Moura, com o Brasil oferecer 350, quase 400 bilhões em renúncias fiscais? O Ciro propõe cortar. Aí eu sei outras medidas que o Nando já criticou, o Nando é contra taxar grandes fortunas. Façamos a discussão. Então o Ciro propõe resolver a parte fiscal e fazer uma queda de juros, não é assim, despencar de 13 para 5. Não, fazer uma queda gradativa, tudo a partir de um projeto, de um plano, de uma forma responsável. Agora, sobre o Ciro ali, ele vai falar depois, eu nem vou mostrar aqui porque ele fica um tempão falando, né, pegando ali um trecho de um vídeo do Ciro elogiando o Olavo de Carvalho, dizendo que era uma pessoa respeitável, mas o Ciro até destaca no vídeo, respeitável, mas que discorda em quase tudo. Aí ele pega um trecho do Olavo falando que o Ciro, né, é o maior desperdício de talento político que já se viu no mundo. Aí, beleza, isso aqui é uma coisa antiga que o Ciro falou do Olavo. É a mesma coisa de eu pegar um vídeo do Nando Moura em 2018 e eu falar, olha o que o Nando Moura disse do Bolsonaro. Puxa, o Nando Moura mudou de ideia sobre o Bolsonaro. O Ciro mudou sobre o Olavo de Carvalho, disse recentemente, né, que o Olavo de Carvalho é uma pessoa que ele já respeitou no passado, mas que, por conta desse bolsonarismo, está fazendo muito mal para o Brasil. Isso enquanto o Olavo estava vivo aqui entre nós ainda. Então, assim, pegar uma opinião antiga para desqualificar a pessoa agora, né? Peraí, mas como que essa pessoa era vista antigamente? Né? Então, esse é um ponto. E lá o Ciro já dizia, discordava em quase tudo, mas respeitava porque o Olavo era uma pessoa que lia. Então, né, isso antigamente, você, opa, beleza, dá para entender por esse ponto de vista. Pode criticar, pode discordar, mas pegar isso aqui para desqualificar o Ciro hoje em 2022, sinceramente eu achei assim bem complicado, porque, insisto, é a mesma coisa de eu pegar o Nando em 2018 e dizer, olha o que o Nando, e ficar eternamente condenando o Nando pelo que ele disse sobre o Bolsonaro. O Nando hoje é um anti-bolsonarista, ok, parabéns, melhor, né, ter arrependido do que fazer como outros, como Constantino da vida e vários outros que ainda assim, vendo a tragédia que é esse governo, insistem em apoiá-lo. Então, assim como o Ciro, num passado, teve uma certa paciência com o Lula, acreditou que podia fazer diferente, né? O Ciro chegou a um ponto que chega, não dá mais. Então as pessoas mudam a opinião sobre elas, as pessoas às vezes mudam de fato quando assumem o poder, né? E aí você tem o direito de eventualmente fazer uma reavaliação. Certamente é o que o Ciro fez sobre o Olavo de Carvalho, é o que o Nando fez sobre o Bolsonaro, talvez o Bolsonaro sobre o Nando Moura, e vida que segue. E aí depois o Nando vai dizer que o livro do Ciro é uma merda. Discordo, mas é a opinião dele. Mas o Nando reconhece, tirando a parte que diz respeito à indústria, e ele diz que nessa parte concorda com o Nando Moura. E eu, né, lamento algumas opiniões do Nando aqui, mas é um direito dele, insisto. E se 50% dos brasileiros, dos eleitores, mais um, né, discordarem do Ciro, mas votarem nele, mesmo discordando, o Ciro pode ser eleito presidente da República. Então é um possível voto do Nando para o Ciro, que o Ciro certamente, assim como milhões de outros, tendo uma discordância aqui e ali, né, vai fazer bem e pode ajudar o Ciro a tirar Bolsonaro do segundo turno e ajudar o Brasil a ter um debate mais qualificado, né, porque aí sim eu acho que a gente tem que superar, né, esse bolsonarismo sem voltar ao passado que ajudou a gerar o momento presente, e o Ciro é uma alternativa nesse sentido. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!